Dona Maria I, portanto, assumiu o trono em fevereiro de 1777. E a primeira medida que ela adotou foi foi anistiar todas as pessoas que o Marquês de Pombal havia mandado encarcerar por razões políticas. Aí que os podres começaram a vir à tona. Teve até o risco de lincharem o Marquês de Pombal, e por conta disso foi a chamada viradeira, né, como alguns descrevem, que realmente foi uma baita de uma reviravolta na política de Portugal. A primeira medida que Dona Maria I adotou ao subir ao trono foi essa: anistiar os presos políticos, soltá-los e demitir o Marquês de Pombal. Ele foi demitido no dia 4 de março de 1777. E recolheu-se para sua casa ali nos arredores de Lisboa. Enfim. E ela encontrou o erário, né, as contas públicas, numa situação delicada. A situação das contas públicas não era tão boa como geralmente se supõe. Só para citar um exemplo, o Império Ultramarino de Portugal era deficitário em 400 contos anuais. Isso aí contraria muito, né? Esse dado contraria muito do que se espalha por aí, de que Portugal levava vantagem econômica das suas possessões no além-mar. As pessoas, no geral, intuem que o Império Ultramarino era rentável, apresentava uma boa relação custo-benefício para Portugal em termos econômicos. Na verdade, o que se constata pelo exame das contas públicas, pelo menos no século XVIII, que inclusive foi o ciclo do ouro, né, é que o Império Ultramarino, incluindo o Brasil, gerava um déficit para Portugal por ano de 400 contos de réis. É o que está registrado aqui. Então, Portugal tirava de si para dilatar o império e a fé católica pelo mundo afora. Esse é um dado que contraria o senso comum. E é fato, é o que está registrado aqui. Isso do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, portanto, ela mandou soltar os presos políticos. E o que se viu nessa soltura foi um espetáculo impressionante, estarrecedor. Quantas pessoas estavam presas? 800. E parece pouco, mas para aquela época, principalmente para um país pequeno como Portugal, ter 800 pessoas presas por motivos políticos é muita coisa. Não estou falando dos presos comuns. Estou me referindo apenas às pessoas que foram presas por falar mal, por se opor aos desmandos do Marquês de Pombal. Eram 800 pessoas, aproximadamente. 10% eram jesuítas. Enfim. E vejam bem, ao ressaltar esse dado, pessoal, eu não estou aqui fazendo um discurso do tipo liberal, em defesa das liberdades individuais. Não é nada disso. Estou aqui pontuando a injustiça. É um número que chega a beirar o bizarro, né? É um número muito alto, considerando, como o senhor disse, o tamanho de Portugal e a população, né? Que naquela época não devia ter 4 milhões de habitantes, né? Que hoje é um número irrisório para capitais do Brasil, por exemplo. Grandes capitais. Portugal não chegava a ter 1 milhão. Não tinha, pelo menos no seu território metropolitano, Portugal não chegava a 1 milhão de habitantes nessa época. Lisboa, a cidade de Lisboa, tinha
300 mil habitantes, mais ou menos, nessa época, no século XVIII. E o território metropolitano todo deveria abrigar mais ou menos 1 milhão de habitantes. Então você tinha 800 pessoas presas por razões políticas, né, de maneira injusta. E como eu acabei de dizer, não estou aqui fazendo uma defesa das liberdades individuais, estou realçando a injustiça destas prisões. Se essas pessoas estivessem presas por blasfemar, por exemplo, eu não faria objeção nenhuma. Aí poderiam ser 8 mil pessoas presas por blasfemar, que eu não faria objeção nenhuma. Acontece que essas pessoas estavam presas porque se opunham às patifarias do Pombal. Inclusive, 10% eram jesuítas. E o pior, agora eu vou entrar em alguns detalhes bizarros, porque o estado em que essas pessoas se encontravam, era uma coisa assustadora. A vida nas masmorras pombalinas, enfim, as condições de vida nas masmorras pombalinas eram muito precárias, de modo que muitos desses presos haviam perdido a vista e haviam enlouquecido. Enfim, alguns observadores estrangeiros, e é bom nessas horas citar as cartas de estrangeiros que estavam presentes, porque o estrangeiro ele não entende muita coisa do país, mas, por outro lado, ele é um observador um pouco mais neutro do que quem mora no país. E as cartas enviadas por diplomatas estrangeiros que viram o que estava acontecendo e chamavam aquilo de ressurreição. Por que o episódio ganhou o apelido de ressurreição? E ressurreição dos mortos-vivos. Porque aquelas pessoas, aquele desfile de pessoas esfarrapadas, sem a visão, enfim, com várias doenças, andando pela cidade, e deixou a população ainda mais revoltada contra o Pombal. Todas as testemunhas estrangeiras presentes na ocasião informam que a reação geral da população com a demissão do Pombal foi de alívio. Parece que havia saído um peso dos ombros da população. E o estado, né, em que essas pessoas se encontravam, enfim, deixava todo mundo revoltado. Uma das vítimas, por exemplo, foi o bispo de Coimbra. O bispo de Coimbra foi um dos clérigos encarcerados pelo Marquês de Pombal sob a falsa acusação de envolvimento na tentativa de assassinar o rei Dom José I em 1758, no famoso processo dos Távoras, que eu vou mencionar mais adiante. Enfim, estima-se que algo entre 3 mil e 6 mil pessoas morreram na prisão. Ou seja, não tiveram a oportunidade de se encontrar com seus familiares naquela ocasião da anistia. Naquela época, né, no regime pombalino, as pessoas não tinham permissão para visitar os parentes na prisão ou para obter informações sobre os seus familiares presos. Então, muitas famílias que foram até a porta das masmorras para buscar seus familiares, que eram pessoas da nobreza, pessoas do clero, pessoas de vários segmentos, muitas dessas pessoas tiveram o dissabor de descobrir ali na hora da soltura que seus parentes haviam morrido na prisão e que elas não haviam sido informadas. Então, aquela história. Você fica sabendo da anistia
vai lá na masmorra para buscar o teu pai, e lá você descobre que ele morreu na prisão, foi enterrado em algum lugar aí, e ninguém te avisou que ele tinha morrido na prisão. Então isso se deu com muita frequência. Então aumentou assim, o Marquês de Pombal teve que literalmente se esconder. Nesses primeiros meses que se seguiram à sua demissão, ele precisou literalmente se esconder porque houve tentativas de vingança, tentativas de emboscada, de linchamento. Ele, por exemplo, como ele tinha muito dinheiro, ele tinha juntado muito dinheiro quando estava no governo, ele andava com uma escolta reforçada e eventualmente mudava o caminho da sua carruagem, né, quando se deslocava. Às vezes ele tentava disfarçar em qual carruagem que ele estava, né, porque botava ali um cortejo de 4 ou 5 carruagens e de uma maneira tal que ninguém tivesse certeza de qual veículo deveria atacar no caso de uma emboscada. Então, nos primeiros meses que se seguiram à demissão do Marquês de Pombal, ele precisou meio que se esconder, que precisou adotar medidas de precaução para não ser vítima de nenhuma vingança, nenhuma vendetta, porque a população estava realmente com muito ódio dele. Deixa eu só avançar aqui. Uma cena deplorável. Eu falei agora há pouco, só para complementar o meu comentário recente, eu comentei agora há pouco, que um dos presos libertados foi o bispo de Coimbra, que havia sido acusado de envolvimento numa tentativa de regicídio. O que foi isso? Num resumo bem apertado. Durante o reinado de Dom José I, ele sofreu um atentado. Nunca ficou muito claro, não está muito claro se aquilo foi um atentado mesmo ou se foi uma tentativa de assalto. Enfim, a carruagem dele foi abordada ali no meio de uma estrada, enfim. Mas o Marquês de Pombal aproveitou aquilo para dizer que havia uma conspiração para matar o rei, e nesse processo ele aproveitou para se livrar de um monte de gente, inclusive o bispo de Coimbra e a família Távora, uma família nobre, muito prestigiada. O Marquês de Pombal ele sabia que para consolidar a sua trupe no poder, ele precisava quebrar a espinha do clero e da nobreza. Então ele tratou de se livrar dessa família, os Távora, que teve seus títulos de nobreza confiscados e seu patrimônio também. Enfim, o famoso processo dos Távora, que depois a Dona Maria I mandou reabilitar. Então, esses primeiros meses do reinado de Dona Maria I foram de muita estupefação. A população portuguesa foi tomada, primeiro, por uma sensação de alívio, porque o Marquês havia sido demitido, posto para escanteio, e logo em seguida foi tomada por uma sensação de estupefação, porque as coisas começaram a vir à tona. Enfim, naquele tempo não havia internet, e a imprensa era muito rudimentar, era tudo muito circulando boca a boca, enfim, e as pessoas tinham medo. Enquanto o Pombal estava no poder, as pessoas tinham medo de falar. Aí, quando abriram a caixa preta do pombalismo, e aquilo tudo veio à tona, a corrupção, e os desmandos, e as injustiças cometidas contra o clero, pessoas da nobreza, aí o que era alívio começou a dar lugar também a um sentimento de revolta e sede de vingança.
Dona Maria I se mostrou bem ponderada, assim, ela não encorajou a vingança. Ela trabalhou para fazer justiça, mas dentro da lei.